O silêncio que caiu sobre a sala de aula era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Os 30 alunos, normalmente inquietos nessa hora da manhã, permaneceram completamente imóveis, como se o tempo tivesse congelado naquele exato momento. Através das amplas janelas do Colégio São Bento, a prestigiosa instituição que educava os filhos da elite de São Paulo, filtrava-se a luz dourada do outono, iluminando as partículas de poeira suspensas no ar e desenhando sombras alongadas sobre o piso de madeira polida. No centro dessa cena congelada, duas figuras permaneciam de pé, frente a frente, como gladiadores em uma arena invisível. De um lado, Rafael Monteiro, 17 anos, herdeiro do império empresarial mais poderoso do Brasil, com seu uniforme impecável e seu característico gesto de desdém nos lábios. Do outro, Clara Vieira, 32 anos, professora de literatura recém-contratada, com seu vestido simples mas elegante e um olhar firme que não vacilava. "O que você apresentou, Rafael, não é seu trabalho", disse Clara com voz clara e serena, mas alta o suficiente para que todos pudessem ouvi-la. "É o ensaio da Sofia, palavra por palavra, com seu nome em cima." O jovem Monteiro empalideceu visivelmente antes que uma onda de rubor cobrisse suas faces. Seus olhos de um azul glacial se estreitaram perigosamente enquanto olhava para a professora, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. "A senhora sabe quem eu sou?" perguntou com uma voz que tentava soar ameaçadora, mas que traía seu nervosismo. Clara sustentou seu olhar sem piscar. "Sei perfeitamente quem você é, Rafael. Você é um aluno da minha classe que cometeu plágio, e isso terá consequências." Nesse momento, ninguém respirava. Todos sabiam o que Clara parecia desconhecer. Ela estava repreendendo o filho de Gustavo Monteiro, o homem mais poderoso do Brasil, dono de metade de São Paulo e principal benfeitor do colégio. O mesmo homem cujo nome estava gravado na placa de mármore na entrada principal. "Às vezes, as decisões mais corajosas são aquelas que tomamos quando ninguém está olhando", continuou Clara com voz pausada, ignorando o murmúrio que começava a se espalhar entre os alunos. "Mas hoje, todos estamos olhando, Rafael, e todos aprenderemos algo com este momento." O que nenhum dos presentes poderia imaginar era que aquela confrontação, aparentemente trivial, estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam irremediavelmente suas vidas, desmascarando segredos guardados por muito tempo e testando os próprios alicerces sobre os quais tinham construído suas existências. Porque às vezes, basta um único ato de coragem para derrubar os muros mais altos do poder e do privilégio. Gustavo Monteiro observava São Paulo da janela de seu escritório no 40º andar da Torre Monteiro, o arranha-céu que coroava o skyline da capital paulista e que levava seu sobrenome. Aos 52 anos, sua postura continuava tão imponente quanto quando começou a construir seu império 2 décadas atrás. Alto, com cabelos negros apenas salpicados de grisalho nas têmporas, e aquele olhar penetrante que fazia com que CEOs mais experientes se sentissem como crianças em sua presença. "Senhor Monteiro, seu filho está ao telefone", anunciou sua assistente da porta. Gustavo franziu a testa. Rafael nunca o chamava durante o horário escolar. "Passe a ligação", ordenou girando sua cadeira de couro italiano para enfrentar sua escrivaninha minimalista de vidro e aço. "Rafael, o que aconteceu?" A voz de seu filho soava alterada, algo incomum nele, que tinha sido criado para manter a compostura em qualquer circunstância. "Pai, você precisa fazer alguma coisa. A nova professora de literatura me humilhou na frente da turma toda. Ela me acusou de copiar um trabalho. É ridículo. Você tem que conseguir que a demitam." Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Seu filho sempre foi temperamental, mas havia algo em seu tom, certa nota de pânico, que o fez suspeitar. "Você copiou o trabalho?" perguntou diretamente. O silêncio do outro lado da linha foi toda a resposta que precisava. "Vamos conversar sobre isso em casa", disse finalmente. "Enquanto isso, sugiro que assuma as consequências dos seus atos como um Monteiro." Desligou sem esperar resposta e ficou contemplando o telefone. A educação de Rafael sempre tinha sido uma fonte de preocupação. Após a morte de Beatriz, sua esposa, quando o menino mal tinha 7 anos,
Gustavo havia se dedicado aos negócios, delegando grande parte da criação a babás e à escola. O resultado era um jovem brilhante, mas indisciplinado, acostumado a obter o que queria sem esforço. Camila, consiga-me todas as informações sobre a nova professora de literatura do São Bento, ordenou a sua assistente pelo intercomunicador. Meia hora depois, tinha sobre sua mesa uma pasta com o perfil completo de Clara Vieira. 32 anos, formada em letras com louvor pela USP, doutorado em literatura contemporânea, 3 semanas no São Bento, anteriormente em uma escola pública na Zona Leste. Solteira. Morava em um modesto apartamento no bairro da Liberdade com seu pai, um ex-professor universitário agora aposentado por doença. Vários artigos publicados em revistas especializadas sobre métodos de ensino inovadores. Nada extraordinário, pensou Gustavo, mas tampouco o perfil típico dos professores do São Bento, que costumavam vir de famílias abastadas e ter conexões com a elite paulistana. Seu telefone tocou novamente. Gustavo, é Maurício Peixoto, disse a voz grave do diretor do colégio. Houve um incidente com Rafael e a professora Vieira. Estou ciente, respondeu secamente. Queria informá-lo pessoalmente. A professora Vieira deu 0 a Rafael e o encaminhou para a coordenação pedagógica. É uma situação delicada. Gustavo detectou o medo na voz de Maurício. O São Bento dependia muito de suas doações, e todos sabiam disso. O que você propõe? Perguntou, querendo ver até onde o diretor iria para agradá-lo. Bem, ela é uma professora nova. Provavelmente não conhece bem nossos procedimentos. Poderíamos anular sua decisão e conversar com ela sobre como lidamos com essas questões no São Bento. Gustavo sentiu uma pontada de desprezo. Sempre valorizou a integridade acima do servilismo, mesmo em seus adversários. Não, disse firmemente. Se meu filho copiou, ele deve assumir as consequências. Mas quero falar pessoalmente com essa professora. Marque uma reunião para esta tarde. Depois de desligar, voltou a olhar pela janela. Fazia tempo que não sentia verdadeira curiosidade em conhecer alguém. Que tipo de mulher se atrevia a desafiar o filho de Gustavo Monteiro sem pestanejar? Clara Vieira entrou na sala dos professores e se deixou cair em uma cadeira, exausta. O confronto com Rafael Monteiro havia consumido mais energia emocional do que esperava. Seu colega Marcos, professor de História, e a única pessoa que a recebera com verdadeira amabilidade desde sua chegada, trouxe-lhe uma xícara de café. Ouvi o que aconteceu com o garoto Monteiro, disse em voz baixa. Você soltou a bomba, sabia? Clara tomou um gole do café e fechou os olhos brevemente. Não podia deixar passar, Marcos. Ele roubou o trabalho da Sofia Garcia, uma bolsista que passou semanas pesquisando para esse ensaio. Que mensagem eu enviaria se ignorasse? Marcos sentou-se na frente dela, com expressão preocupada por trás de seus óculos redondos. Clara, não é que eu não admire o que você fez. É admirável. Mas você precisa entender onde está. Essa não é a escola da Zona Leste. Aqui as regras são diferentes. As regras sobre plágio deveriam ser universais, replicou ela. Rafael Monteiro não é um aluno qualquer. Seu pai... Sei quem é o pai dele, interrompeu Clara. Todo mundo fez questão de me lembrar nos últimos 30 minutos. E mesmo assim você manteve sua posição? Perguntou Marcos, entre assombrado e alarmado. Especialmente por isso, respondeu ela com firmeza. Esses jovens vão dirigir empresas, hospitais, escritórios de advocacia. Que tipo de líderes serão se aprenderem que podem trapacear sem consequências? Nesse momento, a porta se abriu e entrou Maurício Peixoto, o diretor. Clara notou imediatamente sua expressão tensa e a maneira como evitava olhá-la diretamente. Clara, preciso falar com você em particular, disse, fazendo um gesto em direção ao seu gabinete. Uma vez dentro, Maurício fechou a porta e sentou-se atrás de sua escrivaninha, juntando as pontas dos dedos em um gesto que pretendia ser autoritário. Gustavo Monteiro virá esta tarde para falar com você, anunciou sem preâmbulos. Clara sentiu seu estômago dar uma volta, mas manteve o rosto impassível. Sobre o quê? Maurício a olhou como se ela tivesse dito algo absurdo. Sobre o ocorrido com seu filho, é claro. Gustavo é nosso principal benfeitor. A nova ala de ciências, a piscina olímpica,
as bolsas para alunos de baixa renda, tudo isso existe graças a ele. E isso deveria mudar minha avaliação do plágio de Rafael? Perguntou Clara, mantendo um tom respeitoso, mas firme. O diretor passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente nervoso. Clara, você é uma excelente professora. Seu currículo é impressionante e os alunos já falam maravilhas de suas aulas. Eu não gostaria de perdê-la. Está sugerindo que meu emprego depende de eu mudar a nota de Rafael? Estou sugerindo que seja flexível. Talvez o rapaz mereça uma segunda chance. Todos cometemos erros. Clara observou os múltiplos diplomas e reconhecimentos que decoravam as paredes do gabinete. Perguntou-se quantos princípios Maurício teria sacrificado para chegar àquela posição. Com todo respeito, diretor, não posso fazer isso. Seria injusto com os outros alunos, especialmente com Sofia, cujo trabalho foi roubado. Se essa é a condição para manter meu cargo, terei que procurar emprego em outro lugar. Maurício a olhou com uma mistura de frustração e algo que parecia quase admiração. Ninguém está falando em demissão, Clara. Só peço que ouça o que Gustavo tem a dizer. Ele é um homem intenso, mas também razoável, à sua maneira. Clara assentiu lentamente. Vou ouvi-lo, mas minha decisão sobre a nota é firme. Quando saiu do gabinete, dirigiu-se ao banheiro e olhou-se no espelho. Seu reflexo lhe devolveu o olhar de uma mulher de feições delicadas, mas determinadas, com grandes olhos castanhos emoldurados por uma franja reta sobre uma melena escura. Jogou água no rosto, tentando acalmar os nervos que agora, em privado, podia se permitir sentir. Naquela tarde, enfrentaria Gustavo Monteiro, o homem mais poderoso de São Paulo. Não podia evitar perguntar-se se seu princípio de integridade valeria o preço que provavelmente teria que pagar. Sofia Garcia esperava por Clara no corredor vazio, com os livros apertados contra o peito como um escudo. Aos 17 anos, era uma das poucas estudantes bolsistas do São Bento, uma situação que a obrigava a trabalhar em dobro para provar seu valor e suportar o desprezo velado de alguns colegas. Professora Vieira, chamou com voz tímida quando Clara passou ao seu lado. Clara parou surpresa. Sofia, o que você está fazendo aqui? Deveria estar em aula. Tenho horário livre, respondeu a menina baixando o olhar. Queria falar com a senhora sobre o que aconteceu esta manhã. Clara a conduziu até um banco próximo e ambas se sentaram. Eu não deveria ter denunciado, disse Sofia, quase em um sussurro. Agora todos me olham como se eu fosse a culpada. Clara sentiu uma onda de indignação. Você não fez nada errado, Sofia. Rafael pegou seu trabalho sem permissão. Você tinha todo o direito de me contar. A jovem ergueu o olhar, revelando olhos avermelhados pelo choro contido. Seu cabelo castanho, preso em um rabo de cavalo simples e seu uniforme ligeiramente desgastado, contrastavam com a aparência impecável e cara da maioria de seus colegas. A senhora não entende como as coisas funcionam aqui, disse Sofia. Os Monteiros são intocáveis, minha família depende dessa bolsa. Clara entendeu então o medo real que atormentava a menina. Não era só pela rejeição social, mas pelas possíveis represálias econômicas. Sofia, escute-me, disse pegando suavemente as mãos da estudante. Ninguém vai tirar sua bolsa. Seu histórico é exemplar e você a conquistou por mérito próprio. Se alguém tentar prejudicá-la por isso, prometo que lutarei com todas as minhas forças para impedir. Uma lágrima silenciosa rolou pela bochecha de Sofia. Por que está fazendo isso por mim? Mal me conhece. Porque é o certo, respondeu Clara com simplicidade. E porque vejo em você um potencial extraordinário que não deve ser esmagado pela injustiça. Nesse momento, o celular de Clara vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Maurício. Monteiro chegou. Espero você no meu gabinete. Clara respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que voltava a te apoderar-se dela. Preciso ir, Sofia. Você vai ficar bem. A jovem assentiu, esboçando um pequeno sorriso. Obrigada, professora. Ninguém tinha se posicionado a meu favor antes. Enquanto caminhava para o gabinete do diretor, Clara lembrou-se de seu pai e de seu conselho constante. A verdadeira educação não está nos livros, mas no exemplo que damos. Antônio Vieira havia sido professor de ética na universidade, até que a doença degenerativa o obrigou a se aposentar antecipadamente.
Agora, Clara não apenas ensinava pelos dois, mas tentava honrar diariamente os princípios que ele lhe inculcara. Ao chegar ao gabinete, a secretária do diretor a fez entrar imediatamente. Dentro, 2 homens se levantaram ao vê-la entrar. Maurício, visivelmente nervoso, e ao lado dele, a imponente figura de Gustavo Monteiro. Clara tinha visto sua fotografia em jornais e revistas, mas pessoalmente, sua presença era ainda mais intimidante. Alto e elegante em seu terno feito sob medida, com um rosto de feições marcadas que poderiam ter pertencido a um aristocrata de outro século. No entanto, o que mais impactou Clara foram seus olhos, de um azul profundo, idênticos aos de Rafael, mas com uma intensidade que revelava décadas de lutas e vitórias. Senhor Monteiro, apresento-lhe Clara Vieira, nossa nova professora de literatura, disse Maurício com um sorriso forçado. Clara Gustavo Monteiro. Gustavo estendeu sua mão e Clara a apertou com firmeza, sustentando seu olhar. É um prazer conhecê-la, professora Vieira, disse com uma voz grave e modulada que preenchia a sala. Embora as circunstâncias pudessem ser mais favoráveis. Igualmente, senhor Monteiro, respondeu ela, mantendo a compostura. Gustavo virou-se para Maurício. Pode nos dar alguns minutos a sós? Acho que a professora Vieira e eu temos muito o que conversar. Não era um pedido, mas uma ordem. Maurício saiu apressado, fechando a porta atrás de si. Durante um longo momento, Clara e Gustavo se olharam em silêncio, avaliando-se mutuamente. Ela não desviou o olhar, apesar de cada fibra de seu corpo lhe gritar que estava diante de alguém que poderia destruir sua carreira com um único telefonema. Bem, professora, disse finalmente Gustavo, indicando que se sentasse enquanto ele fazia o mesmo. Vamos falar sobre meu filho e sobre como a senhora decidiu enfrentar o poder do sobrenome Monteiro em seu 3º dia de aula. O gabinete do diretor, normalmente um espaço que inspirava respeito, agora parecia pequeno demais para conter a presença de Gustavo Monteiro. Clara sentou-se diante dele, com as costas retas e as mãos cruzadas sobre o colo, consciente de que cada gesto seria avaliado. Não enfrentei nenhum sobrenome, senhor Monteiro, respondeu com calma. Simplesmente cumpri meu dever como educadora. Gustavo esboçou um sorriso que não chegou aos seus olhos. Admiro sua diplomacia. A maioria das pessoas na sua posição já estaria se desculpando profusamente. Por apontar um ato de desonestidade acadêmica, não vejo motivo para me desculpar. Gustavo a observou com renovado interesse. Esperava encontrar alguém intimidado, talvez até arrependido. Em vez disso, essa jovem professora o olhava com uma determinação tranquila que era desconcertante. Tem provas de que meu filho copiou esse trabalho? Sem dizer palavra, Clara abriu sua pasta e extraiu 2 pastas. Colocou-as sobre a escrivaninha e abriu-as uma ao lado da outra. O ensaio de Sofia Garcia foi entregue eletronicamente na sexta-feira passada. O de Rafael, ontem à noite. Como pode ver, são idênticos, exceto pelo nome e algumas pequenas mudanças nos parágrafos iniciais. Gustavo examinou ambos os trabalhos, sua expressão indecifrável. Conhece a situação de Sofia? Continuou Clara. É uma aluna bolsista, com um talento extraordinário para a literatura. Passou semanas pesquisando para este ensaio. Quando viu que Rafael apresentava seu trabalho como próprio, veio a mim em particular aterrorizada, mas determinada a não permitir que seu esforço fosse roubado. Gustavo fechou as pastas e recostou-se em sua cadeira. Por que não tratou disso discretamente? Poderia ter falado com Rafael em particular, sem expô-lo diante de seus colegas. A desonestidade acadêmica não é um assunto privado em minha aula, senhor Monteiro. Todos os meus alunos sabem desde o primeiro dia que o plágio tem consequências públicas. Mesmo quando essas consequências afetam o filho do principal benfeitor do colégio? Perguntou ele, com um tom que mesclava curiosidade genuína e desafio. Especialmente então, respondeu Clara sem vacilar. Que lição Rafael aprenderia se recebesse um tratamento preferencial? E que mensagem enviaria aos demais estudantes? Gustavo levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, observando o pátio do colégio onde alguns alunos praticavam esportes. Sabe, professora Vieira, construí meu império do zero, disse sem se virar.
Meu pai era capataz em uma fábrica em São Bernardo do Campo. Perdi-o quando tinha 15 anos e tive que abandonar os estudos para sustentar minha mãe e minhas irmãs. Clara permaneceu em silêncio, surpresa por essa guinada inesperada. Aprendi que neste mundo há dois tipos de pessoas, as que fazem as regras e as que as seguem, continuou ele. Dediquei minha vida a estar no primeiro grupo e tentei ensinar isso ao meu filho. Virou-se para olhá-la, e por um instante Clara acreditou ver algo parecido com tristeza em seus olhos. Mas talvez eu tenha ensinado a lição errada. O silêncio que se seguiu estava carregado de uma tensão diferente, mais sutil. Clara sentiu que estava vendo brevemente o homem por trás da lenda empresarial. Rafael é um jovem inteligente, disse ela finalmente, mas a inteligência sem ética é perigosa, tanto para ele quanto para aqueles ao seu redor. Gustavo sentou-se novamente, estudando-a como se fosse um enigma que tentava decifrar. O que sugere então, professora? Que mantenha a nota 0 neste trabalho e que Rafael apresente um novo ensaio, desta vez escrito por ele mesmo, e que ofereça um pedido de desculpas a Sofia. Gustavo soltou uma risada breve, sem humor. Um pedido de desculpas? Os Monteiro não pedem desculpas, professora. Talvez seja a hora de começarem a fazê-lo, respondeu ela com suavidade. A verdadeira força não está em se recusar a reconhecer os erros, mas em ter a coragem de corrigi-los. Gustavo a olhou fixamente, e pela primeira vez, Clara não conseguiu ler sua expressão. Depois do que pareceu uma eternidade, ele assentiu levemente. Muito bem. Rafael aceitará seu castigo e escreverá um novo ensaio. Quanto ao pedido de desculpas, falarei com ele. Levantou-se, dando por encerrada a reunião. Clara fez o mesmo, sentindo um alívio cauteloso. Quando estava prestes a sair, a voz de Gustavo a deteve. Uma última pergunta, professora Vieira. Por que deixou seu cargo na Zona Leste para vir para cá? Pelo que investiguei, você era muito querida lá. Clara tensionou-se ligeiramente diante da menção à investigação sobre ela, mas respondeu com honestidade. Meu pai está doente. Precisava de um salário melhor para custear seus tratamentos. Gustavo assentiu, como se essa resposta confirmasse algo que já suspeitava. Espero que encontre o que busca no São Bento, professora. Algo me diz que veremos muito mais de você. Quando Clara saiu do gabinete, suas pernas tremiam, mas uma estranha sensação de triunfo a invadia. Tinha enfrentado o homem mais poderoso de São Paulo e mantido seus princípios intactos. No entanto, algo no olhar final de Gustavo Monteiro a fazia se perguntar se a batalha realmente tinha terminado ou se aquilo era apenas o começo de algo muito mais complexo. As semanas seguintes transcorreram em uma tensa calma. Rafael Monteiro, contra todas as expectativas, havia escrito um novo ensaio, surpreendentemente bom. E embora não tivesse se desculpado formalmente com Sofia, pelo menos tinha parado de olhá-la com desprezo. A atmosfera na sala de aula continuava carregada quando os dois coincidiam, mas o incidente parecia ter se convertido em mais um rumor entre os muitos que circulavam pelos corredores do São Bento. Clara adaptava-se gradualmente ao seu novo ambiente. Seus métodos de ensino, pouco convencionais para os padrões conservadores do colégio, começavam a dar frutos. Em vez das tradicionais aulas expositivas, organizava debates, análises de textos em grupo e projetos criativos que obrigavam os estudantes a pensar por si mesmos. Alguns pais haviam expressado sua perplexidade com essa abordagem, mas os resultados, um repentino entusiasmo pela literatura entre alunos anteriormente apáticos, falavam por si só. Uma tarde de maio, enquanto Clara revisava trabalhos na biblioteca vazia, sentiu uma presença às suas costas. Ao virar a cabeça, encontrou-se com Rafael Monteiro, sozinho e com uma expressão indecifrável no rosto. "Posso falar com a senhora um momento, professora?" perguntou com uma formalidade incomum nele. Clara assentiu, indicando que se sentasse à sua frente. Rafael parecia desconfortável, brincando nervosamente com a alça de sua mochila de couro. "Queria perguntar algo sobre o projeto final do trimestre", disse finalmente. "Sobre reinterpretar uma obra clássica em um contexto contemporâneo." "Que dúvida você tem?" perguntou Clara, surpresa por essa aproximação acadêmica. "Estava pensando em O Retrato de Dorian Gray,
mas adaptado para o mundo das redes sociais. A obsessão pela imagem, a aparência de perfeição enquanto a alma se corrompe, Clara não pôde ocultar seu espanto. Era uma ideia brilhante, que demonstrava uma compreensão profunda da obra de Wilde. Acho uma abordagem fascinante, Rafael. Você já leu o romance completo? 3 vezes, respondeu ele com um pequeno sorriso. É meu livro favorito, desde que eu tinha 15 anos. Esta revelação desconcertou Clara. O Rafael que havia conhecido até agora, arrogante, desinteressado, disposto a roubar o trabalho alheio, parecia incompatível com um leitor apaixonado por Oscar Wilde. Por que você gosta tanto? Perguntou genuinamente interessada. Rafael hesitou como se estivesse decidindo quanto revelar. Acho que me identifico com Dorian, disse finalmente. Não com o que ele faz, mas com o que sente. Essa pressão constante para ser perfeito, para atender às expectativas, e o medo de que se as pessoas vissem quem você realmente é, elas o rejeitariam. A vulnerabilidade em sua voz surpreendeu Clara. Por um momento, não viu o herdeiro mimado, mas um adolescente inseguro e confuso. Todos usamos máscaras, Rafael, respondeu suavemente. A arte nos ajuda a reconhecer isso e talvez a encontrar a coragem para mostrar nosso verdadeiro rosto. Rafael assentiu pensativo. Então, como se lembrasse repentinamente quem era, sua expressão endureceu ligeiramente. Obrigado pela orientação, professora. Começarei a trabalhar no projeto. Levantou-se para ir embora, mas parou. A propósito, meu pai perguntou por você ontem. Disse em tom casual, embora seus olhos observassem atentamente a reação de Clara. Parecia interessado em saber como estavam indo suas aulas. Clara manteve sua expressão neutra, apesar da inquietação que sentiu diante da ideia de que Gustavo Monteiro continuava atento a ela. Espero que você tenha dado um bom relatório, respondeu com leveza. Eu disse a verdade, respondeu Rafael com um sorriso enigmático. Que a senhora é diferente de qualquer professor que já tivemos antes. Quando Rafael saiu, Clara ficou refletindo sobre esse estranho encontro. Havia vislumbrado um lado de seu aluno que não conhecia, uma profundidade que contradizia seu comportamento habitual. Seria possível que sob a fachada de arrogância se escondesse um jovem mais complexo e vulnerável do que parecia? E havia também aquela menção a Gustavo Monteiro. Clara não o havia visto novamente desde seu confronto no gabinete do diretor, mas agora sabia que ele continuava observando-a das sombras. Enquanto recolhia suas coisas para voltar para casa, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de seu pai. A enfermeira vai embora. Crise familiar. Pode voltar logo? Clara suspirou. Antônio dependia cada vez mais de cuidados constantes, e encontrar enfermeiras confiáveis que aceitassem seu modesto salário era um desafio permanente. Enquanto saía apressadamente para pegar o metrô, não podia evitar sentir que caminhava na corda bamba, tentando equilibrar sua vocação profissional com as necessidades crescentes de seu pai. O que não sabia era que, ao mesmo tempo, na impressionante mansão do Morumbi, Gustavo Monteiro segurava nas mãos um dossiê sobre ela, um que revelava muito mais do que Clara jamais teria imaginado possível. É ela, murmurou para si mesmo, observando a fotografia de Clara anexada ao relatório. Depois de todos esses anos, finalmente a encontrei. A cafeteria Dona Flor, a 2 quadras do São Bento, tinha se tornado o refúgio não oficial de Clara durante suas horas livres. O local, com suas mesas de madeira gasta e o aroma perpétuo de café recém-passado, lembrava-lhe os lugares onde costumava estudar durante seus anos universitários. Ali, longe dos olhares inquisitivos de outros professores, podia corrigir provas ou simplesmente desfrutar de um momento de tranquilidade. Seu café com leite e pão na chapa, anunciou Dona Zulmira, a proprietária, uma senhora idosa de sorriso afável que já tratava Clara como uma cliente habitual. Obrigada, Dona Zulmira. Não sei o que faria sem este café da manhã para sobreviver às minhas aulas, respondeu Clara com um sorriso cansado. Você trabalha demais, menina. A cada dia te vejo com mais olheiras. Clara não podia negar a observação. Entre suas aulas, a preparação de materiais inovadores, as tutorias extras que oferecia a alunos como Sofia e os cuidados que seu pai requeria, mal dormia 6 horas por dia. São tempos complicados,
respondeu vagamente, passando manteiga no pão. Você sempre aqui sozinha. Não tem nenhum homem na sua vida? Perguntou Dona Zulmira com a confiança que dão os anos. Clara riu, sacudindo a cabeça. Meu último namorado decidiu que minha dedicação ao ensino e ao meu pai doente era excessiva. Disse que precisava de alguém mais disponível. Os homens de hoje não sabem valorizar uma mulher com princípios, sentenciou Dona Zulmira, antes de afastar-se para atender outros clientes. Clara deu um gole em seu café, desfrutando do breve momento de paz, quando o sininho da porta tocou. Por puro reflexo, ergueu o olhar e sentiu seu coração dar um salto. Gustavo Monteiro acabava de entrar na cafeteria. Não estava vestido com um de seus habituais ternos de grife, mas com um traje mais casual. Calça escura e um suéter de cachemir que, mesmo assim, gritava exclusividade. Seus olhos percorreram o local até pousar nela, e um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Clara se tensionou, perguntando-se se sua presença era uma coincidência ou se, de alguma forma, ele havia descoberto que ela frequentava este lugar. Antes que pudesse decidir como reagir, Gustavo já estava caminhando em direção à sua mesa. Professora Vieira, que agradável surpresa! Cumprimentou com aquela voz profunda que parecia ressoar no espaço ao seu redor. Importa-se se me juntar a você? Prometo não roubar muito do seu tempo. Clara assentiu, incapaz de encontrar uma razão para recusar que não parecesse rude ou assustada. Gustavo sentou-se diante dela, e Dona Zulmira apareceu quase instantaneamente, com uma expressão de assombro mal disfarçada. Um café puro, por favor, pediu ele, e então, olhando o café da manhã de Clara, acrescentou. E mais uma porção de pão na chapa. Parece delicioso. Quando Dona Zulmira se afastou, lançando olhares curiosos por cima do ombro, um silêncio incômodo se instalou entre eles. Clara foi a primeira a rompê-lo. É habitual que tome café da manhã em cafeterias de bairro, Sr. Monteiro. Imaginava-o mais em restaurantes 5 estrelas. Gustavo sorriu, e desta vez o gesto alcançou seus olhos, suavizando momentaneamente suas feições severas. Cresci em um bairro não muito diferente deste, respondeu. Às vezes preciso lembrar de onde vim. Além disso, os melhores cafés de São Paulo não estão em hotéis de luxo, mas em lugares como este. Clara o olhou com ceticismo. De todos os cafés de São Paulo, escolheu justamente este a 2 quadras do São Bento, onde, por coincidência, eu tomo café todas as manhãs. Gustavo a observou com renovado interesse. Havia esperado evasivas, talvez até medo, mas não esse desafio direto. Você tem razão, é claro. Não foi uma coincidência. Perguntei onde poderia encontrá-la fora do colégio. Por que não pedir uma reunião formal? Questionou ela. Porque o que quero conversar com você não é um assunto oficial do colégio. Dona Zulmira retornou com o café e o pão na chapa. Gustavo agradeceu com um sorriso caloroso que provocou um rubor na senhora idosa. Veja, professora Vieira. Clara, interrompeu ela. Se isto não é uma reunião oficial, pode me chamar de Clara. Clara, repetiu ele, como se estivesse testando como soava seu nome em sua voz. E eu sou Gustavo, é claro. Tenho observado as mudanças na atitude de Rafael desde que começou a frequentar suas aulas. Clara permaneceu em silêncio, esperando. Meu filho sempre foi complicado, continuou Gustavo. Inteligente, mas desinteressado. Capaz, mas sem motivação. No entanto, nas últimas semanas algo mudou. Ele fala de suas aulas no jantar. Lê livros por prazer, algo que não fazia desde que era criança. Até melhorou suas notas em outras matérias. Fico feliz em ouvir isso, mas não acho que tenha feito nada extraordinário, respondeu Clara com sinceridade. Apenas tento fazer com que meus alunos vejam a literatura como algo vivo, relevante para suas próprias vidas. Gustavo a observou enquanto mordia um pedaço de pão. Seja o que for que esteja fazendo, está funcionando. E me fez pensar. Tenho um projeto em mente, e acho que você poderia ser a pessoa ideal para me ajudar. Um projeto? Perguntou Clara, sentindo uma mistura de curiosidade e cautela. Há anos quero criar uma fundação educacional que aplique métodos de ensino inovadores, não para os filhos de famílias abastadas, mas para jovens talentosos de ambientes desfavorecidos, dar-lhes acesso a uma educação que normalmente está fora de seu alcance.
Clara piscou, surpresa por essa inesperada revelação. Parece um projeto admirável, mas não entendo o que tem a ver comigo. Tudo, respondeu ele com simplicidade. Quero que você o dirija. Li seus artigos sobre métodos de ensino alternativos, sua tese de doutorado sobre como a literatura pode transformar realidades sociais. Sua abordagem é exatamente o que estou procurando. Clara ficou sem palavras. A oferta era tão inesperada quanto tentadora. Dirigir um projeto assim havia sido seu sonho desde que decidiu dedicar-se ao ensino. Por que eu? Perguntou finalmente. Há educadores com mais experiência, com mais contatos. Gustavo a olhou intensamente, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque você me lembrou algo que eu tinha esquecido, que a excelência não é incompatível com a integridade. E porque acredito que você não vê meus alunos como os ricos e seus antigos estudantes da Zona Leste como os pobres. Você vê pessoas com potencial, independentemente de sua origem. Clara sentiu um nó na garganta. Era exatamente como ela se via como educadora, mas raramente alguém havia percebido isso com tanta clareza. É uma oferta muito generosa, Gustavo, mas... Não precisa me responder agora, interrompeu ele suavemente. Pense a respeito. A fundação está em fase de planejamento, e vão se passar alguns meses antes que eu precise de uma resposta definitiva. Gustavo consultou seu relógio e franziu levemente o senho. Preciso ir. Tenho uma reunião em meia hora. Tirou um cartão de seu bolso e o deixou sobre a mesa. Meu número pessoal, para quando quiser discutir isso com mais detalhes. Levantou-se, deixou uma nota que cobria amplamente ambos os cafés da manhã e, antes de ir embora, acrescentou. Uma última coisa, Clara. Ouvi dizer que seu pai precisa de tratamentos especializados. Se eu puder ajudar de alguma forma, por favor, não hesite em me dizer. Antes que Clara pudesse responder, Gustavo já tinha saído, deixando para trás um aroma de perfume caro e uma proposta que poderia mudar o rumo de sua vida. Dona Zulmira aproximou-se imediatamente. Aquele era Gustavo Monteiro? Perguntou com os olhos arregalados. O Gustavo Monteiro? Clara assentiu ainda atordoada. E o que ele queria com você? Oferecer-me um sonho, murmurou Clara, olhando para o cartão com o número de telefone. Ou talvez uma armadilha. A campainha do apartamento tocou com insistência. Clara, que acabara de administrar a medicação a seu pai e o deixara descansando, correu para abrir, preocupada que o barulho pudesse acordá-lo. Do outro lado da porta, encontrou Marcos, com expressão grave e um jornal na mão. Viu isso? Perguntou sem cumprimentar, entrando apressadamente. Bom dia para você também, respondeu Clara, fechando a porta. O que aconteceu? Marcos estendeu o jornal sobre a pequena mesa da sala de estar. Na seção de sociedade, uma manchete se destacava. O herdeiro Monteiro revoluciona o São Bento com projeto inovador. A fotografia mostrava Rafael junto a Sofia Garcia e outros estudantes, sorridentes diante do que parecia ser uma apresentação. O que significa isso? Perguntou Clara, confusa. É o projeto que apresentaram ontem, enquanto você estava na reunião de departamento. Rafael e Sofia criaram um aplicativo que conecta estudantes privilegiados com jovens de bairros carentes para intercâmbio cultural e apoio acadêmico. Clara leu rapidamente o artigo, onde se destacava como o filho do magnata Gustavo Monteiro havia decidido romper barreiras sociais com um projeto que já estava sendo implementado como piloto em 3 escolas de zonas vulneráveis. Não entendo, murmurou folheando as páginas. Desde quando Rafael e Sofia trabalham juntos? E isto parece exatamente a ideia que você propôs em seu artigo sobre educação inclusiva há 3 anos, completou Marcos. Aquele que ganhou aquele prêmio nacional que ninguém lembra, exceto os nerds da pedagogia como eu. Clara deixou-se cair em uma cadeira. Como você sabe? Como Rafael sabe? Esse artigo foi publicado em uma revista especializada com tiragem mínima. Marcos cruzou os braços, com expressão preocupada. Isso não é tudo. Corre o rumor de que Gustavo Monteiro vai criar uma fundação educacional e que está considerando professores do São Bento para dirigi-la. Clara sentiu que lhe faltava o ar. A conversa com Gustavo na cafeteria havia ocorrido apenas uma semana atrás,
e ela decidira mantê-la em privado enquanto considerava sua oferta. Como era possível que agora aparecesse este projeto, implementando essencialmente sua própria ideia, mas com Rafael como rosto visível? Clara, disse Marcos, inclinando-se na direção dela com um gesto confidencial. Há algo que você não está me contando? Você tem conversado com os Monteiro? Antes que pudesse responder, o som de uma tosse fraca chegou do quarto ao lado. Clara levantou-se imediatamente. É meu pai. Preciso ver como ele está. Me dê um minuto. No pequeno quarto, Antônio Vieira estava sentado na cama, tentando alcançar um copo d'água. Aos 65 anos, a doença havia consumido seu corpo, mas seus olhos conservavam a mesma intensidade inteligente que Clara havia herdado. Quem veio? Perguntou com voz rouca, enquanto ela lhe aproximava o copo. É Marcos, do colégio. Não se preocupe, pai. Descanse. Antônio tomou um gole d'água e olhou para sua filha com preocupação. Você tem aquela ruga na testa. A que aparece quando você está irritada, mas tenta disfarçar. Clara sorriu tristemente. Seu pai sempre soubera lê-la como a um de seus livros favoritos. Não é nada importante. Problemas no trabalho. O filho do milionário de novo? Perguntou Antônio. Clara assentiu. Seu pai era a única pessoa a quem contara todos os detalhes de sua confrontação com Rafael e seu posterior encontro com Gustavo. Tenha cuidado, Clara, disse Antônio, segurando sua mão com dedos trêmulos. Homens como Monteiro não oferecem nada sem esperar algo em troca. Eu sei, pai. Mas às vezes me pergunto se estou sendo paranoica demais e se ele realmente quer fazer algo bom. Antônio tossiu novamente antes de responder. Até os lobos podem fazer boas ações, filha. A questão é por que o fazem. Clara beijou a testa de seu pai e voltou à sala, onde Marcos examinava as fotografias de família que decoravam uma estante. Seu pai não melhora, não é? Perguntou com suavidade. Clara negou com a cabeça. Os médicos dizem que ele precisaria de um tratamento experimental que só está disponível nos Estados Unidos, mas... Deu de ombros, deixando clara a impossibilidade econômica. Marcos a olhou com compaixão. Clara, sei que não é da minha conta, mas seja lá o que estiver acontecendo com os Monteiro, tenha cuidado. Já vi professores brilhantes serem destruídos por se envolverem demais nos jogos de poder do São Bento. Você acha que Rafael está usando minha ideia deliberadamente? Perguntou ela, voltando ao assunto do jornal. Não sei. Mas é estranho que, de repente, ele se interesse pela justiça social, não acha? E que seu projeto se pareça tanto com o seu. Clara pensou nas últimas semanas em como Rafael havia começado a participar ativamente em suas aulas, em seu surpreendente projeto sobre o retrato de Dorian Gray, nos olhares pensativos que às vezes lhe dirigia. Algo havia mudado nele, mas seria autêntico ou fazia parte de algum plano maior. Há outra coisa, continuou Marcos. O conselho diretor se reúne na próxima semana para revisar os métodos de ensino. Vários pais apresentaram queixas sobre suas aulas, alegando que são experimentais demais e pouco rigorosas. Clara se tensionou. Quem reclamou? Não sei com certeza, mas os rumores apontam para Ricardo Ibiapina e Patrícia Mendonça, dois dos pais mais influentes do colégio, ambos com conexões empresariais com Gustavo Monteiro. Coincidência? Obrigada por me avisar, Marcos. Estarei preparada. Quando seu colega se foi, Clara permaneceu por longo tempo junto à janela, observando o modesto bairro da Liberdade. As ruas estreitas, os pequenos comércios, os vizinhos que se cumprimentavam pelo nome, um mundo completamente oposto ao dos Monteiro. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Professora Vieira, sou Sofia. Preciso falar urgentemente com a senhora. É sobre Rafael e o projeto. Não é o que parece. Clara respondeu imediatamente, marcando um encontro para aquela mesma tarde em uma pequena biblioteca pública, longe de olhares indiscretos. Enquanto guardava o telefone, outra mensagem chegou. Desta vez, do número pessoal de Gustavo Monteiro. Clara, gostaria de convidá-la para jantar esta noite para discutirmos o futuro da fundação. Meu motorista passará para buscá-la às 20 horas. A ruga de irritação que seu pai havia mencionado voltou à sua testa. O que estava realmente acontecendo?
Estava sendo manipulada como uma peça em um tabuleiro de xadrez ou realmente existia a possibilidade de criar algo valioso com a ajuda dos Monteiro? Só havia uma maneira de descobrir, respondeu a Gustavo aceitando o convite, e em seguida começou a se preparar para seu encontro com Sofia. Qualquer que fosse a verdade, estava decidida a descobri-la. A biblioteca Mário de Andrade, com suas estantes de madeira escura e sua iluminação suave, oferecia o ambiente discreto que Clara buscava para seu encontro com Sofia. Sentou-se em um canto afastado, junto a uma janela que dava para um pequeno pátio interno, e esperou. Poucos minutos depois, a jovem apareceu visivelmente nervosa, olhando constantemente por cima do ombro como se temesse ser seguida. Obrigada por vir, professora, disse em voz baixa, sentando-se diante de Clara. Não sabia a quem mais recorrer. O que aconteceu, Sofia? Sua mensagem parecia urgente. A menina tirou da mochila um tablet e o ligou, mostrando a Clara uma série de e-mails e documentos. Tudo começou há 3 semanas, quando Rafael me pediu ajuda com seu projeto, sobre inclusão educacional. No início, pensei que fosse uma brincadeira cruel, depois do que tinha acontecido. Mas ele parecia sinceramente interessado. Clara escutava atentamente, observando o rosto de Sofia, onde a confusão e certa admiração se misturavam de forma evidente. Ele me contou que tinha lido seu artigo, aquele que ganhou o prêmio. Disse que o havia impactado profundamente e queria implementar suas ideias. Perguntei por que não pedia diretamente a você, e ele respondeu que queria surpreendê-la, provar que tinha realmente mudado. E você acreditou nele? Perguntou Clara suavemente. Sofia hesitou. No começo, não. Mas depois, trabalhamos juntos durante semanas. Visitamos escolas na Zona Leste e no Capão Redondo. Ele conversou com estudantes, ouviu suas histórias, até usou seus contatos para conseguir computadores doados para um centro comunitário. Clara processava essa informação, tentando conciliá-la com sua imagem do Rafael arrogante que havia conhecido inicialmente. Então, no projeto é legítimo? Por que você me escreveu dizendo que não é o que parece? Sofia deslizou o dedo pela tela, mostrando a Clara um e-mail. Isto chegou ontem à minha caixa de entrada por engano. Era dirigido a Rafael, mas usamos meu tablet para trabalhar, e deve ter ficado aberta a conta dele. Clara leu a mensagem, assinada por Patrícia Mendonça, uma das mães que supostamente havia apresentado queixas sobre seus métodos de ensino. Rafael, seu pai está satisfeito com o progresso do plano. A imprensa respondeu exatamente como esperávamos. Lembre-se de manter a professora Vieira no escuro sobre seu verdadeiro papel até depois da reunião do conselho diretor. A fundação precisa da experiência dela, mas em nossos termos. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Você falou com Rafael sobre isso? Perguntou. Sofia negou com a cabeça. Não tive coragem. Ele parece tão sincero quando fala do projeto, de como pode ajudar estudantes como eu. Não sei o que pensar, professora. Ele está sendo manipulado pelo pai. Ou tem me usado o tempo todo? Clara olhou novamente para o e-mail, notando detalhes que lhe passaram despercebidos na primeira leitura. O tom parecia artificialmente formal, como se estivesse escrito para ser lido por terceiros. E havia algo na forma de se expressar que não combinava com o pouco que conhecia de Patrícia Mendonça. Sofia, posso ver o cabeçalho completo do e-mail? A jovem manipulou o tablet e Clara examinou os detalhes técnicos da mensagem. Algo não se encaixava. Este e-mail não vem do servidor habitual que o colégio usa para as comunicações oficiais, murmurou. E o endereço, embora pareça o de Patrícia Mendonça, tem uma pequena variação. Acha que é falso? Perguntou Sofia, surpresa. Não sei com certeza, mas algo não está certo. Houve outros e-mails suspeitos? Só este. O resto parece normal. Conversas sobre o projeto, coordenação de reuniões. Clara refletiu. Se o e-mail fosse falso, quem o teria enviado e por quê? E se fosse autêntico, qual era exatamente o plano ao qual Patrícia se referia? Sofia, agradeço por compartilhar isso comigo, mas preciso pedir algo importante. Haja normalmente com Rafael. Não mencione este e-mail nem nossa conversa. Preciso de tempo para investigar o que realmente está acontecendo. A jovem assentiu,
embora a preocupação continuasse visível em seu rosto. Posso lhe perguntar algo, professora? Acha que Rafael realmente mudou? Ou tudo isso faz parte de algum plano? Clara suspirou. As pessoas podem mudar, Sofia. Vi transformações surpreendentes em meus anos como docente. Mas a mudança verdadeira costuma ser gradual e nem sempre segue uma linha reta. Enquanto se despediam, Clara consultou seu relógio. Eram 6 da tarde e em 2 horas Gustavo Monteiro enviaria um carro para levá-la para jantar. O que inicialmente havia planejado como uma oportunidade para esclarecer suas dúvidas sobre a Fundação Educacional, agora havia se convertido em um campo minado de possíveis intenções ocultas. De volta ao seu apartamento, Clara deteve-se no quarto de seu pai, que dormia placidamente graças à nova medicação. Vê-lo assim, vulnerável, mas em paz, reforçou sua determinação. Qualquer que fosse o jogo que os Monteiro estavam jogando, ela precisava descobrir a verdade, não só por sua carreira, mas por seu pai e por estudantes como Sofia, que confiavam nela. Preparou-se cuidadosamente para o jantar, escolhendo um vestido azul marinho, elegante, mas sóbrio, que havia comprado para a defesa de sua tese de doutorado. Enquanto aplicava uma maquiagem leve, sua mente repassava todas as peças do quebra-cabeça. O projeto de Rafael, baseado em seu artigo, as queixas dos pais, a misteriosa fundação, o e-mail suspeito, como tudo se encaixava. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Um motorista de aparência imperturbável a esperava junto a um Maserati preto que parecia fora de lugar nas ruas estreitas da Liberdade. Enquanto entrava no veículo, Clara tomou uma decisão. Naquela noite, acontecesse o que acontecesse, obteria respostas de Gustavo Monteiro. O que não sabia era que ele tinha exatamente a mesma intenção a respeito dela. O restaurante estava localizado no último andar de um edifício histórico, na Avenida Paulista, com vistas privilegiadas para o horizonte iluminado de São Paulo. Não tinha nome visível na entrada, apenas um símbolo discreto gravado na porta. Um lugar tão exclusivo que não precisava anunciar-se, acessível apenas para quem fazia parte de um círculo privilegiado. Clara foi conduzida através de um elegante salão, onde apenas uma dúzia de mesas muito separadas entre si garantiam máxima privacidade. Gustavo Monteiro levantou-se ao vê-la, impecável em um terno escuro, feito sob medida que ressaltava sua figura imponente. Pela primeira vez, Clara notou pequenos detalhes que humanizavam sua presença quase mítica. Uma leve cicatriz na sobrancelha esquerda, alguns fios grisalhos rebeldes nas têmporas, uma certa tensão no canto dos lábios que sugeria que, apesar de sua aparente confiança, ele também estava nervoso. Clara, obrigado por aceitar meu convite, disse, segurando a cadeira para que ela se sentasse. Espero que o trajeto tenha sido confortável. Bastante mais luxuoso do que estou acostumada, respondeu ela, decidida a não se deixar intimidar pelo ambiente. Normalmente me desloco de metrô ou, nos dias bons, em minha velha bicicleta. Gustavo sorriu, um gesto que suavizou momentaneamente suas feições severas. A bicicleta é mais sábia que o Maserati. Não fica presa nos engarrafamentos. Um garçom se aproximou discretamente, apresentando uma carta de vinhos. Gustavo olhou para Clara em silêncio, esperando sua escolha. O que você recomendar estará bem, disse ela, consciente de que seus conhecimentos sobre vinhos de alta gama eram praticamente nulos. Um Alma Única Grande Reserva 2015, por favor, solicitou Gustavo. Se lhe parece apropriado, acrescentou olhando para Clara. Ela assentiu, embora internamente se perguntasse quantas horas de aula teria que dar para pagar uma só garrafa daquele vinho. Gustavo, agradeço este convite, mas gostaria de saber exatamente por que estamos aqui, disse Clara uma vez que o garçom se retirou. Da última vez que conversamos, você me ofereceu a direção de uma fundação educacional. Hoje fico sabendo pelos jornais que seu filho está implementando um projeto baseado em um artigo que escrevi há 3 anos. E há rumores de queixas sobre meus métodos de ensino apresentadas por pessoas próximas a você. Gustavo a observou com intensidade, como avaliando cada palavra, cada nuance de sua voz. Vejo que está bem informada, respondeu finalmente. Mas nem todas as suas fontes são precisas. Que parte é inexata? Perguntou Clara.
O garçom retornou com o vinho, realizando o ritual de apresentação e serviço com meticulosa precisão. Quando voltaram a ficar sozinhos, Gustavo inclinou-se ligeiramente para a frente. Clara, antes de responder às suas perguntas, preciso fazer uma. Você conhece Beatriz Sena? A pergunta a desconcertou completamente. Não esperava essa mudança de assunto tão abrupta. Não, não conheço nenhuma Beatriz Sena. Deveria? Gustavo a olhou fixamente, como se buscasse algo em sua expressão. Beatriz Sena era minha esposa, a mãe de Rafael. Faleceu há 10 anos. Sinto muito, respondeu Clara genuinamente confusa, mas não entendo o que isso tem a ver com nossa conversa. Gustavo tirou do bolso interno um pequeno objeto e o colocou sobre a mesa, entre ambos. Era uma ficha de plástico branco, similar às usadas em cassinos, com um símbolo estampado que Clara não reconheceu. Antes de sua morte, Beatriz dirigia uma fundação que trabalhava com jovens desfavorecidos. Acreditava firmemente que a educação era a única ferramenta verdadeiramente transformadora. Desenvolveu um método inovador para conectar estudantes de diferentes contextos socioeconômicos, criando o que ela chamava de pontes de aprendizagem. Clara sentiu seu pulso acelerar. A descrição coincidia inquietantemente com as ideias que ela havia desenvolvido em seu artigo acadêmico anos depois. Após seu falecimento, continuou Gustavo, a fundação perdeu seu rumo. Tentei mantê-la ativa, mas sem a visão de Beatriz. Eventualmente a fechei. Foi um dos meus maiores fracassos como homem de negócios e como marido. Pegou a ficha e a girou entre seus dedos. Algumas semanas atrás, quando Rafael me contou sobre sua confrontação com você, algo me pareceu familiar em sua descrição. Investiguei seu trabalho acadêmico e descobri algo extraordinário. Suas teorias sobre educação inclusiva são surpreendentemente similares às que Beatriz desenvolveu, mas nunca publicou formalmente. Clara sentiu um nó no estômago. Ele estava sugerindo que ela havia plagiado o trabalho de sua falecida esposa? Gustavo, asseguro que minhas pesquisas são originais. Qualquer semelhança é pura coincidência. Ele levantou uma mão em gesto tranquilizador. Não estou sugerindo o contrário, Clara. De fato, acredito que é algo muito mais extraordinário. Deslizou a ficha em direção a ela. Agora podia ver claramente o símbolo. 2 círculos entrelaçados, formando uma espécie de infinito estilizado. Este era o símbolo da fundação de Beatriz. Ela mesma o desenhou. Parece-lhe familiar. Clara pegou a ficha, examinando-a com crescente inquietação. O símbolo não lhe dizia nada, mas havia algo em toda essa situação que lhe provocava uma estranha sensação de déjà-vu. Não o reconheço, respondeu com sinceridade. Gustavo assentiu, como se esperasse essa resposta. Clara, o que você lembra de sua mãe? A pergunta a atingiu como um soco inesperado. Sua mãe era um tema doloroso, uma ferida apenas cicatrizada. Ela morreu quando eu era muito pequena. Mal tenho recordações dela. E o que seu pai lhe contou sobre ela? Clara começava a sentir-se desconfortável com este interrogatório pessoal. Meu pai nunca falou muito do assunto. Só sei que ela era professora, que morreu em um acidente de carro quando eu tinha 4 anos e que nos mudamos para Salvador pouco depois. Por que está me perguntando isso? Gustavo a olhava agora com uma expressão indecifrável, mistura de fascinação e algo parecido com tristeza. Porque acredito que sua mãe não morreu em um acidente, Clara. E acredito que seu nome não era Marta Vieira, mas Beatriz Sena, minha esposa. O tempo pareceu parar. Clara sentiu que o ar se tornava denso, irrespirável. As palavras de Gustavo flutuavam ao seu redor, impossíveis de processar. Isso é absurdo, conseguiu articular finalmente. Meu pai nunca mentiria sobre algo assim. Tem certeza? Perguntou Gustavo suavemente. Os pais às vezes ocultam verdades dolorosas para proteger seus filhos. Clara tentou organizar seus pensamentos, que pareciam se dispersar em 1000 direções. Se o que diz fosse verdade, isso significaria que Rafael e eu... meio-irmãos, completou Gustavo. Sim. É impossível, disse Clara, agora verdadeiramente alterada. Teria que haver alguma prova, alguma evidência. Ah, respondeu Gustavo, tirando um envelope do bolso interno de seu paletó.
Uma análise de DNA comparativa, realizada com amostras recolhidas de utensílios que você usou na cafeteria onde nos encontramos, confirma que você e Rafael compartilham material genético materno. Clara sentiu náuseas. A invasão à sua privacidade, a manipulação, a magnitude do que Gustavo estava sugerindo. Era demais para assimilar de uma vez. Mesmo se isso fosse verdade, por que revelá-lo agora? Por que não antes? E como explica que meu pai e eu nos mudássemos? Que mudássemos nossos nomes? Gustavo deixou escapar um longo suspiro. Pela primeira vez, Clara viu nele um homem vulnerável, carregando o peso de decisões passadas. Porque até algumas semanas atrás, eu também não sabia. Sempre acreditei que Beatriz tinha morrido naquele acidente junto com nossa filha pequena, Clara. Os corpos estavam muito danificados. A identificação foi complicada. Clara sentiu que o ambiente começava a girar ao seu redor. Seu nome, Clara. A coincidência era grande demais para ser casual. A investigação posterior ao acidente revelou que Beatriz vinha mantendo uma vida dupla, continuou Gustavo. Tinha um apartamento secreto, uma conta bancária oculta. A polícia suspeitou que ela planejava me abandonar, levar as crianças. Recusei-me a acreditar nisso durante anos. Até que Rafael me falou de você. E algo em sua descrição despertou lembranças adormecidas. Sua paixão pela educação, seus métodos, até certos gestos. Comecei a investigar e descobri a verdade. Beatriz não morreu naquele acidente. Simulou sua morte e a sua, provavelmente com a ajuda de Antônio. E começaram uma nova vida longe de São Paulo. Clara levantou-se abruptamente, incapaz de continuar ouvindo. Todo o seu mundo, sua identidade, sua história familiar, desmoronava com cada palavra de Gustavo. Preciso de ar, disse, dirigindo-se à varanda do restaurante sem esperar resposta. A noite paulistana a envolveu, fresca e clara. As luzes da cidade cintilavam como estrelas caídas, alheias ao turbilhão que devastava seu interior. Era possível? Poderia ser verdadeira toda essa história rocambolesca? Seu pai, o homem mais honesto que conhecia, teria-lhe ocultado algo tão fundamental durante toda a sua vida? Sentiu a presença de Gustavo antes de vê-lo, de pé junto a ela, respeitando seu espaço, mas oferecendo sua companhia silenciosa. «Por que me conta tudo isso agora?» perguntou Clara sem se virar. «O que espera conseguir?» «A verdade», respondeu ele simplesmente. «Para ambos. Para Rafael. Para fechar um círculo que permaneceu aberto tempo demais». Clara girou para olhá-lo, vendo pela primeira vez além da fachada do empresário poderoso, do homem intimidante. Viu alguém que, como ela, buscava respostas para perguntas dolorosas. «Preciso falar com meu pai», disse finalmente. «É a única pessoa que pode confirmar ou desmentir tudo isso». Gustavo assentiu. «Entendo. Mas há algo mais que você deve saber, Clara. Algo sobre o e-mail que Sofia Garcia recebeu por engano». Clara o olhou surpresa. «Como você sabe?» «Porque fui eu quem o enviei», confessou Gustavo. «Precisava garantir que você descobrisse a verdade antes de nosso jantar desta noite. Era a única forma de obrigá-la a questionar o que estava acontecendo ao seu redor. E Rafael? Ele sabe algo disso?» «Não», respondeu Gustavo. «Para ele, você continua sendo apenas a professora que teve a coragem de enfrentá-lo. A mulher que, sem saber, está ensinando-o a ser o homem que sempre deveria ter sido». Clara sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordar, mas se conteve. Emoções demais, revelações demais em uma única noite. «Leve-me para casa, por favor», pediu com voz embargada. «Preciso falar com meu pai agora». Enquanto o Maserati atravessava as ruas noturnas de São Paulo, Clara observava a cidade como se a visse pela primeira vez. Os edifícios, as praças, os monumentos que sempre admirara como visitante, teriam sido, na realidade, o cenário de sua primeira infância. Era São Paulo, e não Salvador, seu verdadeiro lugar de origem. E se tudo fosse verdade, quem era ela realmente? Quando Clara entrou no pequeno apartamento da Liberdade, encontrou seu pai acordado, sentado em sua poltrona favorita junto à janela. A enfermeira noturna, que vinha 3 vezes por semana quando Clara tinha compromissos, estava servindo uma xícara de chá. Com um gesto discreto, Clara indicou que ela poderia se retirar, prometendo que a chamaria se precisasse.
Antônio Vieira, apesar de sua doença, conservava um olhar lúcido e penetrante. Mal viu sua filha entrar, soube que algo fundamental havia mudado. Aconteceu, não é? Perguntou com voz fraca, mas serena. Você descobriu. Clara sentiu que seus joelhos fraquejavam. Deixou-se cair em uma cadeira diante de seu pai, incapaz de articular palavra por alguns instantes. Então é verdade, conseguiu dizer finalmente. Tudo o que Gustavo Monteiro me contou esta noite, sobre mamãe, sobre quem eu sou realmente. Antônio fechou os olhos brevemente, como se o peso dos segredos acumulados durante décadas finalmente o esmagasse. Nunca pensei que ele descobriria, murmurou. Beatriz foi tão cuidadosa com tudo. Beatriz, repetiu Clara, agarrando-se ao último vestígio de dúvida. Então mamãe realmente se chamava Beatriz Sena. Era a esposa de Gustavo Monteiro. E eu sou sua filha, confirmou Antônio com um suspiro. E irmã de Rafael. Clara sentiu que o mundo se desvanecia ao seu redor. Uma coisa era ouvir essa história dos lábios de um estranho, mas ouvir a confirmação de seu próprio pai, o homem em quem havia confiado cegamente toda a sua vida, era devastador. Por quê? Perguntou, com a voz embargada pelas lágrimas que já não podia conter. Por que mentiu para mim todos esses anos? Por que mamãe nos separou deles? Antônio tomou as mãos de sua filha entre as suas, seus dedos trêmulos pela doença, mas cálidos e familiares. Clara, minha filha, porque você é minha filha, não importa o que diga a biologia, você precisa entender que fizemos isso para protegê-la. Beatriz, sua mãe, descobriu algo terrível sobre Gustavo, algo que a convenceu de que você e Rafael não estariam seguros sob sua influência. O que ela descobriu? Perguntou Clara, tentando assimilar a magnitude das revelações. Antônio negou com a cabeça. Não é meu segredo para revelar. Beatriz nunca me disse explicitamente, apenas que estava relacionado aos seus negócios, com métodos que cruzavam linhas que ela não podia aceitar. Mas fingir sua morte, separar dois irmãos, isso não era cruzar uma linha também? Foi sua decisão mais difícil, respondeu Antônio. Ela queria levar Rafael também, mas era impossível. Gustavo o vigiava constantemente, e o menino já tinha 7 anos, idade suficiente para entender o que acontecia. Você, por outro lado, mal tinha 4. Beatriz sabia que você esqueceria, que poderia começar uma nova vida. Clara tentava processar tudo, reconstruir sua história familiar com essas novas peças que alteravam completamente o quebra-cabeça. Quem você era para ela? Seu amante? Antônio sorriu tristemente. Seu amigo, seu professor universitário anos antes, a pessoa a quem recorreu quando decidiu escapar. Nunca houve nada romântico entre nós, Clara. Criei você como minha filha porque a amei desde o primeiro momento, mas e sobretudo porque prometi isso a Beatriz em seu leito de morte. Quando ela morreu, realmente? Perguntou Clara, lembrando que Gustavo havia mencionado um acidente de carro. 6 anos depois de deixarmos São Paulo. Câncer. Rápido e implacável. Suas últimas palavras foram para você, pedindo-lhe perdão por uma verdade que você nunca chegaria a conhecer. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Ou pelo menos era o que acreditávamos. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções contraditórias. Dor pelas mentiras, compreensão pelas razões, nostalgia por uma mãe que mal recordava. Como ela era? Perguntou Clara finalmente. A verdadeira Beatriz, não a versão adoçada que você me contou todos esses anos. Antônio sorriu e, por um momento, pareceu rejuvenescer, transportado a lembranças mais felizes. Brilhante, apaixonada, com uma determinação que podia mover montanhas. Você se parece tanto com ela, Clara, não apenas fisicamente, mas nessa integridade inquebrantável, nessa forma de ver a educação como um veículo de transformação. E Gustavo, era realmente tão terrível a ponto de justificar o que mamãe fez? Antônio refletiu antes de responder. Gustavo Monteiro é um homem complexo. Amava Beatriz com uma intensidade quase obsessiva, mas também tinha uma ambição que às vezes eclipsava todo o resto. Beatriz temia que essa ambição eventualmente corrompesse seus filhos.
Clara se levantou e caminhou até a pequena estante onde guardavam os álbuns de família. Pegou um especialmente gasto, que continha as poucas fotografias que conservava de sua primeira infância. Há alguma foto real dela aqui? Ou isso também era mentira? Antônio apontou para uma fotografia em particular, onde uma mulher jovem segurava uma menina pequena junto a um lago com patos. Essa é Beatriz, sua mãe. Eu a tirei no Parque Ibirapuera, algumas semanas antes de que tudo mudasse. Clara observou a imagem como se a visse pela primeira vez. A mulher sorria para a câmera com expressão radiante, seu cabelo escuro idêntico ao de Clara, seus olhos transmitindo uma alegria que contrastava dramaticamente com a história que acabava de descobrir. Gustavo me mostrou isto, disse, tirando de sua bolsa a ficha com o símbolo dos círculos entrelaçados. Disse que era o emblema da Fundação Educacional da mamãe. Antônio pegou a ficha com mãos trêmulas. O Projeto Pontes, murmurou. Sua obra mais importante. Conectava estudantes de diferentes realidades sociais, criava espaços de aprendizagem mútua, onde todos tinham algo valioso a contribuir. Clara sentiu um arrepio ao reconhecer os princípios que ela mesma havia desenvolvido em seu trabalho acadêmico, sem saber que estava seguindo os passos de sua mãe. Como é possível que eu tenha chegado às mesmas conclusões, aos mesmos métodos, sem conhecer o trabalho dela? Perguntou, mais para si mesma que para seu pai. Talvez algumas ideias sejam tão poderosas que encontrem seu caminho através de gerações, respondeu Antônio. Ou talvez, de alguma forma, Beatriz tenha encontrado a forma de guiá-la mesmo a partir da lembrança mais tênue. Nesse momento, o telefone de Clara vibrou. Era uma mensagem de Gustavo. Está tudo bem? Precisa de algo? A preocupação parecia genuína, o que acrescentava outra camada de complexidade à imagem que estava se formando deste homem que era o pai de seu aluno. E o seu próprio? O que devo fazer agora, pai? Perguntou, guardando o telefone sem responder. Como posso voltar ao São Bento sabendo o que sei? Como posso olhar para Rafael sem dizer-lhe que sou sua irmã? Antônio pegou sua mão, apertando-a com a pouca força que lhe restava. Essa decisão é sua, Clara. Mas lembre-se de que cada verdade tem seu momento. E às vezes, a verdade completa só emerge quando estamos preparados para assimilá-la. Clara permaneceu junto a seu pai, até que este, exausto pela intensidade emocional da conversa, adormeceu. Depois se retirou para seu quarto, onde passou horas contemplando a fotografia de Beatriz no Ibirapuera, buscando naquele rosto sorridente respostas a perguntas que nunca soubera que devia formular. Finalmente, pegou seu telefone e respondeu à mensagem de Gustavo. Estou bem. Falei com meu pai. Preciso de tempo para processar tudo isso. Mas há algo que você deve saber. Qualquer que seja a verdade sobre o passado, não permitirei que afete negativamente Rafael. A resposta chegou quase imediatamente. Nunca permitiria também. Ele é a única coisa boa e inquestionável que Beatriz me deixou, até agora. Clara desligou o telefone e fechou os olhos, deixando que o esgotamento finalmente a vencesse. Amanhã teria que enfrentar uma nova realidade, uma nova identidade, e decisões que nunca imaginou que teria que tomar. Mas uma coisa estava clara. A história dos Monteiro e dos Vieira, longe de terminar, apenas começava a escrever seu capítulo mais importante. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade quase dolorosa. Clara despertou após um sono intranquilo, repleto de imagens fragmentadas. Uma mulher de cabelo escuro que a chamava pelo nome, corredores intermináveis em uma mansão desconhecida, um menino pequeno que a olhava com os mesmos olhos azuis de Rafael. Preparou-se mecanicamente para ir ao colégio, movida mais pela força do hábito do que por uma decisão consciente. O São Bento, que até ontem havia sido simplesmente seu local de trabalho, agora representava uma conexão tangível com um passado que desconhecia, com uma família que nunca soube que tinha. No metrô, rodeada de desconhecidos, sentia-se paradoxalmente protegida. Ninguém ali sabia quem ela era, ou quem poderia ser. Por alguns minutos, podia continuar sendo simplesmente Clara Vieira, professora de literatura, filha de Antônio, sem complicações nem revelações que alterassem os alicerces de sua identidade. Ao entrar no colégio, entretanto,
Tudo mudou. Cada rosto, cada cumprimento casual parecia carregado de significados ocultos. Alguém mais saberia a verdade? Gustavo teria compartilhado sua descoberta com outras pessoas? Bom dia, Clara, cumprimentou a Marcos, encontrando-a no corredor. Você está bem? Parece diferente. Estou bem, respondeu ela automaticamente. Só cansada. Lembra que hoje é a reunião do conselho diretor? Vão revisar os métodos de ensino. Clara assentiu, embora a reunião, que até ontem lhe parecera crucial para seu futuro profissional, agora parecesse distante e irrelevante comparada com as descobertas pessoais que havia experimentado. A propósito, continuou Marcos baixando a voz, há rumores de que Gustavo Monteiro assistirá pessoalmente. Ele não faz isso há anos. O coração de Clara deu um salto. Enfrentar Gustavo novamente, agora conhecendo a verdade, seria uma prova para sua compostura profissional. Obrigada por me avisar, conseguiu responder. Sua primeira aula do dia era precisamente com a turma de Rafael. Quando entrou na sala, seus olhos buscaram instintivamente o jovem. Lá estava ele, em seu lugar habitual no fundo da classe, com seu uniforme impecável e aquele ar de confiança que agora Clara reconhecia como uma máscara similar à que Gustavo usava em público. Como não tinha percebido antes. Os mesmos gestos contidos, a mesma forma de semicerrar os olhos quando algo realmente lhe interessava, a mesma intensidade sob uma aparência de indiferença. E, é claro, os traços que compartilhavam com Beatriz. A linha da mandíbula, a forma das sobrancelhas, detalhes sutis, mas inegáveis, uma vez que você sabia buscá-los. Bom dia a todos, começou Clara, esforçando-se para manter a normalidade. Hoje continuaremos analisando como os autores do século XX utilizaram a literatura como ferramenta de crítica social. A aula transcorreu como em uma nebulosa. Clara falava, perguntava, respondia, mas uma parte de sua mente permanecia distante, observando Rafael com uma nova perspectiva, buscando nele traços da mãe que ambos haviam perdido. Próximo ao final da hora, enquanto os estudantes trabalhavam em pequenos grupos, Rafael aproximou-se de sua mesa. Professora Vieira, queria comentar algo sobre o projeto, disse com um tom formal que contrastava com a familiaridade que havia começado a se desenvolver entre eles. Conseguimos implementar a fase piloto em 3 escolas da Zona Leste. Os resultados preliminares são promissores. Clara o olhou, tentando ver além do estudante, buscando o menino de 7 anos que havia perdido sua mãe e uma irmã que nunca soube que existia. É uma conquista importante, Rafael, respondeu com sinceridade. Você deve estar orgulhoso. Meu pai está, disse ele, com um tom de surpresa na voz. Nunca o tinha visto tão entusiasmado com algo que eu fizesse. Clara sentiu uma pontada de emoção contraditória. Era isso o que Beatriz temia? Que Rafael baseasse seu valor na aprovação de Gustavo? O importante é que você esteja orgulhoso de si mesmo, disse suavemente. Que saiba que o que está fazendo marca uma diferença real na vida desses estudantes. Rafael a olhou, com uma expressão desconcertada, como se não estivesse acostumado a que alguém priorizasse seus sentimentos sobre os resultados externos. Posso lhe perguntar algo, professora? Disse depois de um momento. Por que se importa tanto? Não apenas com o projeto, mas conosco, os alunos, inclusive os que lhe causaram problemas, como eu. A pergunta a pegou de surpresa. O que poderia responder? Que se importava porque acabava de descobrir que era sua irmã? Que sentia uma responsabilidade herdada de uma mãe que ambos haviam perdido de formas diferentes? Porque acredito no potencial de cada pessoa para crescer, para mudar, para ser melhor, respondeu finalmente. Mesmo quando cometem erros. Como o plágio, disse Rafael, com um pequeno sorriso envergonhado. Como o plágio, confirmou ela, devolvendo o sorriso. Todos merecemos segundas chances, Rafael. O jovem assentiu, pensativo, e retornou ao seu lugar justo quando soava o sinal que marcava o final da aula. Enquanto os estudantes saíam, Clara notou que Sofia Garcia se atrasava, claramente querendo falar com ela. Houve alguma novidade? Perguntou a garota em voz baixa, referindo-se claramente ao e-mail suspeito. Sim, respondeu Clara,
consciente de que não podia revelar toda a verdade. Acho que o e-mail não é autêntico. Não se preocupe, Sofia. O projeto é legítimo e sua contribuição é valorizada. A jovem pareceu aliviada. Rafael mudou muito, não é? Às vezes nem parece a mesma pessoa que tentou roubar meu trabalho. As pessoas podem nos surpreender, respondeu Clara, pensando em quanto essa frase se aplicava à sua própria situação atual. Especialmente quando encontram algo que realmente lhes importa. Depois que Sofia saiu, Clara aproveitou um período livre para refugiar-se na biblioteca do colégio. Precisava de espaço para pensar, para processar tudo o que havia descoberto e decidir como agir na reunião do conselho diretor, que aconteceria naquela tarde. Entre as estantes de livros antigos, em um canto pouco transitado, encontrou algo que a deixou sem fôlego, um anuário escolar de 20 anos atrás. E ali, na seção de colaboradores destacados, uma fotografia de Beatriz Sena, identificada como coordenadora de programas especiais. A imagem mostrava uma mulher elegante de uns 30 anos, com o cabelo preso em um coque simples e um sorriso sereno, segurando a mesma ficha com os círculos entrelaçados que Gustavo lhe havia mostrado. Era extraordinária, não é? A voz às suas costas a sobressaltou. Ao girar-se, encontrou-se cara a cara com Maurício Peixoto, o diretor do colégio. — O senhor a conhecia? Perguntou Clara, fechando o anuário. — Todos a conhecíamos, respondeu Maurício, com uma mistura de nostalgia e nervosismo. Beatriz Monteiro foi a alma deste colégio durante anos. Seu programa de integração entre estudantes de diferentes realidades sociais foi revolucionário para a época. O que aconteceu com esse programa depois de sua morte? Maurício desviou o olhar. Foi descontinuado. Gustavo não quis mantê-lo. Lembranças demais, suponho. Clara assentiu, processando esta informação. Outra peça do quebra-cabeça se encaixava. O projeto que Rafael estava revivendo não era apenas similar às ideias que ela havia desenvolvido independentemente, mas representava um legado direto de sua mãe. Maurício, o senhor acha que Gustavo Monteiro é um homem perigoso? Perguntou abruptamente, necessitando contrastar a advertência de seu pai com outras perspectivas. O diretor pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Perigoso? Não, não diria isso. Implacável nos negócios, certamente, exigente até a crueldade às vezes, mas nunca o vi agir com malícia gratuita ou desejos de prejudicar outros. Fez uma pausa, considerando algo. Embora houvesse rumores depois do acidente de Beatriz... Que rumores? Perguntou Clara, inclinando-se para a frente. Nada substancial, respondeu Maurício, claramente desconfortável. Insinuações de que talvez o acidente não tenha sido tão acidental. Mas nunca houve provas, apenas maledicências de pessoas invejosas de seu poder. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Era isso o que Beatriz havia descoberto. Temia por sua vida, não apenas pela influência que Gustavo pudesse ter sobre seus filhos. Obrigada pela informação, Maurício, disse, devolvendo o anuário à estante. Foi esclarecedor. Enquanto se dirigia à sala dos professores para preparar-se para a reunião do conselho diretor, Clara tentava ordenar seus pensamentos. Cada nova informação parecia acrescentar camadas de complexidade a uma história que já era avassaladora. Quem era realmente Gustavo Monteiro? Um homem de negócios implacável, mas essencialmente justo, ou alguém capaz de ações muito mais obscuras? E como ela deveria se posicionar diante dele, agora que sabia que era seu pai biológico? A reunião do conselho diretor já não parecia simplesmente uma avaliação de seus métodos pedagógicos, mas um ponto de inflexão em uma história familiar que apenas começava a descobrir. E Clara sabia que, qualquer que fosse sua decisão, nada voltaria a ser igual depois daquele dia. A sala do conselho do São Bento, com seus painéis de mogno escuro e retratos de antigos diretores, destilava uma solenidade quase religiosa. Quando Clara entrou, todos os membros do conselho diretor já estavam presentes. Maurício Peixoto presidindo a reunião, ladeado por 6 representantes do patronato, entre eles Patrícia Mendonça e Ricardo Ibiapina, que supostamente haviam apresentado queixas sobre seus métodos de ensino. E ali, ocupando um lugar destacado, mas ligeiramente apartado,
como correspondia ao seu status especial, Gustavo Monteiro. Vestia um terno cinza escuro que contrastava com sua camisa branca imaculada, projetando uma imagem de autoridade serena. Seus olhos, contudo, revelavam uma tensão que só Clara podia interpretar corretamente. Era o olhar de um homem que enfrentava não apenas uma decisão profissional, mas um encontro carregado de significado pessoal. Professora Vieira, obrigado por nos acompanhar, disse Maurício, indicando que tomasse assento na única cadeira vaga, diretamente em frente a Gustavo. Como sabe, esta reunião tem como objetivo avaliar os métodos de ensino inovadores que a senhora implementou em suas aulas. Clara assentiu, mantendo uma expressão serena que ocultava o turbilhão interior. Sentia o olhar de Gustavo sobre ela, mas evitou deliberadamente o contato visual, concentrando-se nos demais membros do conselho. Alguns pais expressaram preocupações, continuou Maurício, visivelmente desconfortável. Consideram que suas técnicas, embora criativas, poderiam não estar preparando adequadamente os alunos para os exames padronizados. Meus métodos são respaldados por pesquisas pedagógicas atualizadas, respondeu Clara com calma, e os resultados falam por si. As notas dos meus estudantes melhoraram significativamente nos últimos meses. Patrícia Mendonça, uma mulher de uns 50 anos com um penteado rigidamente perfeito, interveio com um tom condescendente. Os resultados acadêmicos não são a única preocupação, professora Vieira. Alguns dos temas que aborda em aula, as discussões sobre desigualdade social, sobre estruturas de poder, não são apropriados para nossos alunos. Não são apropriados ou são incômodos, replicou Clara, mantendo um tom respeitoso, mas firme. A literatura é um veículo para compreender o mundo em toda sua complexidade. Limitar essa exploração é limitar o potencial dos estudantes. Ricardo Ibiapina, um homem corpulento com expressão severa, golpeou ligeiramente a mesa com o punho. O São Bento tem uma reputação a manter. Nossos métodos tradicionais funcionaram durante gerações. Não vemos a necessidade de experimentar com abordagens que poderiam comprometer nossa excelência acadêmica. Clara estava prestes a responder quando Gustavo, que permanecera em silêncio até aquele momento, pigarreou. Todos os presentes giraram automaticamente em sua direção, evidenciando sua autoridade tácita. Permitam-me discordar, disse com voz pausada, mas firme. O mundo para o qual estamos preparando nossos filhos não é o mesmo em que nós crescemos. A excelência acadêmica já não se mede unicamente pela capacidade de memorizar informação, mas pela habilidade de pensar criticamente, de adaptar-se a circunstâncias mutáveis. Um silêncio surpreso seguiu suas palavras. Gustavo Monteiro, conhecido por sua abordagem conservadora nos negócios, estava defendendo métodos educativos progressistas. Os métodos da professora Vieira, continuou, representam precisamente o tipo de inovação de que o São Bento necessita para manter-se relevante no século XXI. Clara finalmente o olhou diretamente, permitindo-se um breve momento de contato visual que comunicava mais que qualquer palavra. Se me permitem, interveio recuperando o controle da conversa, gostaria de mostrar-lhes evidência concreta dos resultados que estamos alcançando. Tirou de sua pasta uma pasta com gráficos e estatísticas que havia preparado meticulosamente na noite anterior, após sua reveladora conversa com seu pai. Estes são os índices de participação em aula antes e depois de implementar meus métodos. Como podem ver, aumentaram 70%. E aqui estão as notas médias, com uma melhora de 32% em apenas 3 meses. Os membros do conselho examinaram os documentos com expressões que oscilavam entre o ceticismo e a surpresa. Impressionante, concedeu Maurício, claramente aliviado por ver dados que respaldavam Clara. Mas as preocupações sobre o conteúdo... Permitam-me abordar isso também, interrompeu-o Clara. A literatura sempre foi uma ferramenta para questionar, para explorar as complexidades da condição humana. Quando Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, estava desafiando as convenções literárias de sua época. Quando Clarice Lispector explorava as restrições sociais em suas obras, estava convidando seus leitores a questionar estruturas que se davam por certas. Fez uma pausa, notando que havia captado a atenção de todos os presentes.
O que tento ensinar a meus estudantes não é o que pensar, mas como pensar. Não lhes digo que conclusões devem tirar, mas proporciono-lhes as ferramentas para que formem suas próprias opiniões fundamentadas. Gustavo assentiu quase imperceptivelmente, um gesto que não passou despercebido para o resto do conselho. Além disso, acrescentou Clara, decidindo arriscar-se, creio firmemente que a educação não deve ser um privilégio exclusivo de poucos, mas uma ponte que conecte diferentes realidades sociais. Ao pronunciar estas palavras, seus olhos encontraram-se novamente com os de Gustavo. Ambos sabiam que ela estava evocando conscientemente o legado de Beatriz, o projeto Pontes, que havia sido sua obra mais importante. É por isso, continuou, que tenho ficado tão satisfeita em ver como Rafael Monteiro e outros estudantes retomaram essa visão, criando conexões entre o São Bento e escolas de zonas menos favorecidas. Patrícia Mendonça interveio, claramente desconcertada pelo rumo que tomava a reunião. Esse projeto, embora admirável, é uma iniciativa extracurricular. Estamos discutindo seus métodos na sala de aula, professora Vieira. São inseparáveis, respondeu Clara com convicção. O que ensino em classe inspira o que meus alunos fazem fora dela. E vice-versa. A educação verdadeira não se limita às quatro paredes da sala de aula. Gustavo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Acho que ouvimos o suficiente, disse com autoridade. A professora Vieira demonstrou que seus métodos não só são efetivos academicamente, como estão inspirando nossos estudantes a se tornarem pessoas mais conscientes e comprometidas. Olhou diretamente para Maurício, que assentiu nervosamente. Proponho que não apenas mantenhamos estes métodos inovadores, mas que os expandamos. De fato, tenho um anúncio a fazer. Todos os presentes se tensionaram, antecipando alguma declaração importante. Decidi criar uma fundação educacional que implementará essas abordagens pedagógicas em maior escala, oferecendo oportunidades a estudantes talentosos de entornos desfavorecidos, e gostaria que a professora Vieira dirigisse o projeto. A surpresa foi generalizada. Clara, embora já conhecesse a oferta, sentiu-se sobrepujada pela formalidade do anúncio público. Era um reconhecimento explícito de seu valor profissional, mas também, sabia agora, uma tentativa de Gustavo de aproximar-se da filha que havia perdido. É muito generoso, Sr. Monteiro, respondeu, medindo cuidadosamente suas palavras. Mas antes de tomar uma decisão tão importante, precisaria conhecer mais detalhes sobre a visão e os objetivos específicos desta fundação. Gustavo sorriu, apreciando sua cautela profissional. É claro, podemos discuti-lo em detalhes em outra ocasião. Voltou-se para o resto do conselho. Enquanto isso, creio que podemos dar por concluída esta avaliação. Estamos de acordo em que a professora Vieira continue com seus métodos atuais. A pergunta era retórica. Ninguém se atreveria a contradizer abertamente Gustavo Monteiro. Os membros do conselho assentiram um após outro, alguns com entusiasmo genuíno, outros com resignação apenas disfarçada. Quando a reunião concluiu e os assistentes começaram a dispersar-se, Gustavo aproximou-se discretamente de Clara. Defesa impressionante, disse em voz baixa. Beatriz ficaria orgulhosa. A menção de sua mãe, tão natural nos lábios de Gustavo, provocou em Clara uma mistura de emoções contraditórias. Ainda estou processando tudo isso, respondeu com honestidade. Preciso de tempo. Entendo, assentiu ele, mas há algo mais que você deve saber. Algo que não podia lhe dizer ontem à noite. Clara o olhou interrogativamente, notando uma nova gravidade em sua expressão. Não se trata apenas da fundação, de recuperar o legado de Beatriz, continuou Gustavo. Rafael está doente, Clara. Uma condição cardíaca congênita que herdou do meu lado da família. Precisará de um transplante eventualmente, e encontrar um doador compatível. A implicação era clara. Como irmã de sangue, Clara poderia ser compatível. Você está me dizendo que me procurou por isso? Perguntou, sentindo uma pontada de decepção. Para salvar Rafael? Não, respondeu Gustavo com firmeza. Procurei você porque é minha filha, a parte de Beatriz que acreditei perdida para sempre. O diagnóstico de Rafael é recente, posterior à minha descoberta sobre você.
Clara tentou processar esta nova informação, acrescentando outra camada de complexidade a uma situação já avassaladora. Ele sabe sobre sua condição. Sobre mim. Sabe sobre seu coração, embora não a gravidade completa. Sobre você, não. Não queria dizer-lhe nada até falar com você primeiro. Clara assentiu, agradecendo ao menos essa consideração. Preciso pensar em tudo isso, disse finalmente. Falar novamente com meu pai. Decidir o que é melhor para todos. Claro, respondeu Gustavo. Depois, em um gesto inesperado, estendeu sua mão para ela. Obrigado, Clara. Por escutar, por considerar possibilidades que há 2 dias teriam parecido absurdas. Ela hesitou um momento antes de aceitar o aperto de mão. Era um gesto formal, distante, mas representava um primeiro passo em um caminho cujo destino ainda não podia vislumbrar. Enquanto saía da sala do conselho, Clara encontrou-se com Rafael, que esperava no corredor com expressão ansiosa. Como foi? Perguntou, claramente preocupado com o resultado da avaliação. Vão permitir que continue com suas aulas? Clara o olhou, vendo agora não apenas o estudante, mas o irmão que nunca soube que tinha. O menino que havia perdido sua mãe, que buscava desesperadamente a aprovação de um pai exigente e que agora enfrentava uma condição médica potencialmente grave. Está tudo bem, respondeu com um sorriso tranquilizador. De fato, acho que estamos prestes a começar algo novo e importante. O projeto? Perguntou ele, animando-se visivelmente. O projeto, sim, confirmou Clara. E muito mais. 6 meses depois, o auditório principal do São Bento estava lotado. Estudantes, professores, pais e representantes de diversas escolas de São Paulo haviam se reunido para a inauguração oficial da Fundação Pontes Beatriz Monteiro. Um ambicioso projeto educacional que conectava instituições de elite com escolas de bairros desfavorecidos. Clara observava de um lado do palco, enquanto Maurício Peixoto dava as boas-vindas aos presentes. Vestida com um tailleur azul marinho, profissional mas elegante, projetava uma imagem de confiança que contrastava com a tormenta emocional dos últimos meses. Sua vida havia mudado drasticamente desde aquela reunião do conselho diretor. A verdade sobre sua origem, mantida em segredo durante décadas, finalmente havia vindo à luz, provocando uma reestruturação completa de sua identidade e suas relações. Antônio Vieira, seu pai em todos os sentidos, exceto o biológico, ocupava um lugar preferencial na primeira fila, em cadeira de rodas, mas com um olhar lúcido e orgulhoso. Sua saúde havia melhorado notavelmente graças a um tratamento experimental nos Estados Unidos, financiado por Gustavo. Clara havia aceitado a ajuda após muita deliberação, reconhecendo que seu orgulho não deveria interpor-se ao bem-estar de seu pai. Ao lado dele, Gustavo Monteiro ouvia o discurso de Maurício com expressão serena. Os meses de conhecimento mútuo, de conversas longas e às vezes dolorosas, haviam transformado sua relação inicial de desconfiança em um respeito cauteloso que começava a evoluir para algo parecido com afeto. Clara dirigiu seu olhar para Rafael, sentado junto a Sofia Garcia na primeira fila. O jovem havia mudado profundamente nesses meses. A arrogância dera lugar a uma confiança mais autêntica, fundamentada não em seu sobrenome, mas em suas conquistas reais. O projeto que havia iniciado como uma tentativa de impressionar Clara havia se convertido em sua paixão genuína, mostrando um talento para a organização e a liderança que surpreendeu até mesmo Gustavo. Ainda não conhecia a verdade completa sobre sua relação com Clara. Após muitas deliberações, haviam decidido esperar, revelando-lhe primeiro a história de sua mãe, que Beatriz não havia morrido naquele acidente, mas anos depois, que temia por sua segurança devido a ameaças relacionadas aos negócios de Gustavo, uma verdade parcial que ocultava as suspeitas mais graves de Beatriz, que havia iniciado uma nova vida longe de São Paulo. Rafael havia processado essa informação com uma mistura de dor, confusão e alívio. Saber que sua mãe havia vivido mais anos, que seu abandono não havia sido definitivo, mas uma decisão desesperada para protegê-lo, havia começado a sanar feridas profundas em sua psique. A revelação completa sobre Clara como sua irmã estava planejada para depois da inauguração da fundação, quando ambos tivessem fortalecido sua relação pessoal e profissional o suficiente
para suportar uma verdade tão transformadora. E agora, anunciou Maurício, tenho a honra de apresentar a diretora acadêmica da Fundação Pontes, uma educadora visionária que revitalizou nossa compreensão do ensino, Clara Vieira. Os aplausos ressoaram no auditório enquanto Clara avançava até o púlpito. Respirou fundo, observando os rostos expectantes. Entre o público, distinguiu vários de seus antigos alunos da Zona Leste, convidados especialmente para a ocasião. Suas expressões radiantes de orgulho ao ver sua antiga professora nesta nova posição de influência. Obrigada a todos por nos acompanharem neste dia histórico, começou. A Fundação Pontes nasce de uma convicção profunda, que a educação deve ser uma ponte, não uma barreira, uma ferramenta de conexão, não de divisão. Fez uma pausa, buscando as palavras adequadas para expressar a complexidade do que sentia, sem revelar demais. Esta fundação honra o legado de Beatriz Monteiro, uma educadora visionária que acreditava no poder transformador da aprendizagem compartilhada. Seu trabalho pioneiro, interrompido prematuramente, estabeleceu as bases para o que hoje retomamos com renovada energia e recursos. Seus olhos encontraram-se brevemente com os de Gustavo, transmitindo uma mensagem silenciosa de reconhecimento. Depois olhou para Antônio, cujo sorriso cálido lhe recordava que, independentemente da genética, continuava sendo seu pai nas formas que realmente importavam. Nosso primeiro programa, desenvolvido em colaboração com estudantes do São Bento e 5 escolas públicas, já demonstrou resultados extraordinários. Vimos como jovens de diferentes contextos sociais descobrem que têm muito a aprender uns com os outros, que a excelência não é patrimônio exclusivo de nenhum grupo. Rafael sorriu, orgulhoso de sua contribuição para esse programa piloto. Sua saúde, estabilizada graças à medicação avançada, permitia-lhe liderar ativamente as iniciativas estudantis enquanto esperavam encontrar um doador compatível para o eventual transplante. Clara havia se submetido a exames que confirmaram sua compatibilidade, mas haviam decidido manter essa informação em reserva até que fosse absolutamente necessário intervir, respeitando assim a autonomia de ambos os irmãos. A educação verdadeira, continuou Clara, não se limita a transmitir conhecimentos. Trata-se de formar seres humanos completos, conscientes de seu lugar no mundo e de sua responsabilidade para com os demais. Como disse certa vez Beatriz Monteiro, educar é semear no presente as sementes de um futuro mais justo e mais humano. A citação, extraída de um dos diários pessoais de Beatriz, que Gustavo havia compartilhado com ela, provocou um sorriso nostálgico no empresário. Para ele, este projeto representava muito mais que uma obra filantrópica. Era uma forma de honrar a memória da mulher que havia amado, de reconectar-se com a filha que acreditava perdida e de oferecer a seu filho um propósito mais significativo que simplesmente herdar um império empresarial. Hoje não apenas inauguramos uma fundação, prosseguiu Clara, aproximando-se do momento culminante de seu discurso. Iniciamos um movimento que, esperamos, inspire mudanças profundas em todo o nosso sistema educacional. Porque todos merecemos a oportunidade de desenvolver plenamente nosso potencial, independentemente do CEP onde nascemos ou do sobrenome que carregamos. Os aplausos irromperam espontaneamente, especialmente entusiastas entre os estudantes das escolas públicas, que viam neste projeto uma oportunidade sem precedentes para acessar recursos e conexões habitualmente fora de seu alcance. Para concluir, disse Clara quando os aplausos amainaram, gostaria de convidar ao palco a pessoa que foi o catalisador desta iniciativa, demonstrando que a juventude tem muito mais a oferecer do que às vezes lhe reconhecemos, Rafael Monteiro. O jovem levantou-se, visivelmente surpreso por esta menção especial. Avançou para o palco com passo decidido. Já não o adolescente arrogante que havia tentado plagiar um trabalho, mas um jovem líder emergente, consciente de seus privilégios e de sua responsabilidade de utilizá-los para o bem comum. Enquanto Rafael se unia a ela no palco, Clara sentiu uma emoção avassaladora. Em seus olhos azuis, tão similares aos de Gustavo, mas com a mesma calidez que vagamente recordava de Beatriz, via refletida uma promessa de continuidade, de cura,
de reconciliação entre passados fraturados e futuros possíveis. A Fundação Pontes, disse Rafael tomando o microfone com confiança, representa para mim não apenas um projeto educacional, mas uma descoberta pessoal. Através deste trabalho, aprendi mais sobre mim mesmo, sobre minhas próprias capacidades e limitações, do que em todos meus anos anteriores de educação formal. Olhou diretamente para Clara, com uma gratidão que ia além da relação professor-aluno, aproximando-se intuitivamente do vínculo fraternal que ainda desconhecia. E devo agradecer especialmente à professora Vieira, que teve a coragem de exigir mais de mim quando todos os demais se conformavam com menos. De mostrar-me que o verdadeiro privilégio não está no que possuímos, mas no que podemos dar. Clara sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordar, mas manteve a compostura profissional. Haveria tempo depois, na privacidade do escritório que compartilhavam na fundação, para processar essas emoções, para continuar construindo a relação que eventualmente lhes permitiria compartilhar a verdade completa. Após os discursos, enquanto os presentes desfrutavam de um coquetel no jardim do colégio, Clara encontrou um momento de calma junto a uma fonte ornamental. Gustavo aproximou-se discretamente, mantendo uma distância respeitosa. Foi um discurso magnífico, comentou. Beatriz ficaria orgulhosa. Clara assentiu, aceitando cada vez com maior naturalidade essas referências à mãe que mal recordava, mas cujo legado havia determinado tanto sua vida. Às vezes me pergunto o que ela pensaria de tudo isso, refletiu, de nos ver todos juntos trabalhando no projeto que ela iniciou. Teria-lhe parecido poético, respondeu Gustavo com um sorriso melancólico. Ela sempre acreditava em círculos completos, em que os finais contêm sempre novos começos. Clara observou Rafael, que conversava animadamente com estudantes de distintos colégios, movendo-se entre grupos com uma facilidade social que combinava o melhor de Gustavo e Beatriz. "Você tem certeza de que é o momento adequado para contar a ele?" perguntou, referindo-se ao plano de revelar a Rafael seu parentesco naquela mesma noite, em um jantar privado. Gustavo seguiu seu olhar em direção a seu filho. "Nunca existe um momento perfeito para uma verdade tão grande", respondeu. "Mas creio que ele está pronto, e você também." Clara assentiu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Os últimos meses haviam sido um processo gradual de descoberta mútua, de reconstrução de confianças quebradas, de aprender a ser família sem os anos compartilhados que normalmente cimentam esses laços. "Aconteça o que acontecer esta noite", disse Clara, "o projeto continuará. É maior que nós, que nossas histórias pessoais." "Precisamente por isso funcionará", respondeu Gustavo, "porque não se trata dos Monteiro nem dos Vieira. Trata-se de continuar o que Beatriz começou, de criar pontes onde outros constroem muros." Nesse momento, Antônio aproximou-se em sua cadeira de rodas, empurrado por Marcos. A cor havia voltado às suas bochechas e seus olhos brilhavam com uma lucidez renovada graças ao tratamento experimental. "Minha pequena diretora acadêmica", disse com orgulho, tomando a mão de Clara. "Sempre soube que você estava destinada a grandes coisas." Clara ajoelhou-se junto à cadeira, abraçando o homem que a havia criado, que havia sacrificado tanto para protegê-la. "Nada disso teria sido possível sem você, pai", sussurrou. "Tudo o que sou, devo a você." Antônio e Gustavo trocaram um olhar que continha um universo de significados, reconhecimento mútuo, gratidão cautelosa, um acordo tácito de continuar apoiando Clara em seus próprios termos e a seu próprio ritmo. Rafael juntou-se ao grupo, trazendo consigo Sofia Garcia, cujo talento excepcional a havia convertido em uma das primeiras bolsistas da fundação, destinada a estudar em Oxford no próximo curso. "Professora Vieira, ou deveria dizer, diretora Vieira", brincou Rafael. "Sofia tem uma ideia brilhante para expandir o programa a nível nacional." Enquanto escutava os jovens compartilharem seus planos com um entusiasmo contagiante, Clara experimentou uma certeza profunda, independentemente dos segredos revelados e dos que ainda restavam por revelar, haviam encontrado um caminho adiante. Uma ponte, como a que Beatriz havia imaginado, que conectava passados fragmentados com futuros promissores. Naquela noite,
enquanto se preparava para o jantar que mudaria para sempre a dinâmica familiar, Clara encontrou entre seus papéis uma velha fotografia de Beatriz no Ibirapuera. Colocou-a cuidadosamente em uma moldura nova e a pôs sobre sua escrivaninha, junto a uma recente dela com Rafael na apresentação do projeto piloto. Mãe e filhos, separados pelo tempo, mas unidos por um legado que transcendia o sangue e os sobrenomes. Um legado de pontes, não de muros, de conexões, não de divisões. E enquanto a luz do entardecer paulistano banhava a fotografia com tons dourados, Clara sentiu que, de alguma forma, Beatriz sorria diante desta inesperada, mas perfeita resolução de sua história interrompida.